Os Estados Unidos inflamam o Oriente Médio com a morte de um alto comandante da Guarda Revolucionária Iraniana. O supremo líder espiritual da Revolução Islâmica, Ayatollah Ali Khamenei, prometeu hoje vingança pela morte do general Qassem Soleimani, comandante da Força Quds, que significa Jerusalém, braço da Guarda Revolucionária Iraniana para ações no exterior e principal articulador da política externa do Irã no Oriente Médio, com a criação de milícias xiitas, herói nacional desde a brutal guerra contra o Iraque de Saddam Hussein nos anos 80, Soleimani era o general mais importante do Iraque, próximo do Ayatollah Khamenei. Os Estados Unidos o acusam pela morte de centenas de soldados americanos por milícias xiitas depois da invasão do Iraque e de estar por trás de ataques recentes contra bases militares onde havia forças dos Estados Unidos e contra a embaixada americana em Bagdá nos últimos dias. Ao justificar a operação, o governo Donald Trump alegou querer prevenir futuros ataques do Irã. Não falou num ataque iminente, o que justificaria a ação à luz do direito internacional. Parece mais um acerto de contas com o passado. Trump alegou ter atacado para evitar uma guerra e não começar uma nova. A hostilidade entre Estados Unidos e o Irã vem desde o golpe militar de 1953, apoiado pela CIA, contra o primeiro-ministro Mohammad Mossadegh, que nacionalizou o petróleo iraniano. O poder passou para o Shah Mohammad Reza Pahlavi, aliado dos Estados Unidos e de Israel durante a Guerra Fria, com sua temida polícia política, a SAVAK, acusada por 100 mil mortes. Quando a Revolução Islâmica derrubou o Shah, em fevereiro de 1979, pintou os Estados Unidos como o Grande Satã. Em 4 de novembro de 1979, guardas revolucionários invadiram a embaixada americana em Teherã e mantiveram 52 americanos reféns por 444 dias. Desde então, os dois países não têm relações diplomáticas. Por ironia da história, o Irã foi o grande vencedor, o grande beneficiário da invasão americana ao Iraque em 2003. O arqui-inimigo Saddam Hussein caiu e a maioria xiita chegou ao poder depois de mais de 350 anos. Durante a guerra contra o califado da organização terrorista Estado Islâmico do Iraque e do Levante, a partir de 2014, as milícias xiitas iraquianas, apoiadas pelo Irã, sob as ordens de Soleimani, lutaram ao lado dos Estados Unidos. Em 2015, o governo Barack Obama e as outras grandes potências do Conselho de Segurança das Nações Unidas e mais a Alemanha assinaram um acordo para congelar por 10 anos o programa militar do Irã, evitando que o regime dos ayatollahs fabricasse armas atômicas. A lógica de Obama era atrair o Irã de volta para a sociedade internacional, aliviando as sanções econômicas na esperança de que a maior integração na economia mundial fortalecesse os setores mais moderados do regime iraniano e a sociedade civil. 10 anos depois, talvez o Irã não sentisse a necessidade de possuir armas nucleares. Outro setor do pensamento estratégico dos Estados Unidos, mais ligado ao Partido Republicano, defende uma política de linha dura contra o Irã, negando legitimidade à ditadura teocrática do clero e da Guarda Revolucionária. Trump nega querer mudança de regime, afirma estar interessado num novo acordo que proíba o Irã de ter armas atômicas e mísseis de médio e longo alcance e também de interferir em outros países do Oriente Médio. É difícil que o regime aceite isso. Em 8 de maio de 2018, Trump retirou os Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã, com o apoio do governo linha dura de Israel. 6 meses depois, impôs severas sanções econômicas unilaterais e cruzadas. Qualquer empresa que fizer negócios com o Irã está ameaçada de ser excluída do mercado americano e das operações financeiras em dólar. A Europa criou um sistema próprio de liquidação de transações internacionais, mas as empresas europeias não querem ficar mal com os Estados Unidos nem fora do mercado americano. Sob pressão da guerra econômica de Trump, as exportações de petróleo do Irã caíram de 3 milhões para 600 mil barris diários. Com 10% das reservas comprovadas de petróleo e 15% das reservas de gás natural, o Irã é uma superpotência energética, mas as sanções impedem o país de vender suas riquezas. A estimativa para 2019 é que a economia iraniana tenha encolhido 8,7%. Em reação a esse sufoco na economia do país, a Guarda Revolucionária iniciou uma série de provocações. Desde maio, pelo menos 5 navios petroleiros foram atacados no Golfo Pérsico.
Um drone americano foi abatido no Estreito de Hormuz. Na época, Trump chegou a autorizar um ataque a instalações militares iranianas. Recuou quando os aviões de guerra estavam no ar a meia hora dos alvos. Em 14 de setembro, houve um grande ataque a instalações de petróleo da Arábia Saudita. Uma milícia xiita, que luta na guerra civil do Iêmen com o apoio do Irã, assumiu a autoria do ataque. Seria uma retaliação à intervenção militar saudita na guerra civil iemenita. Revelou a fragilidade do setor de petróleo saudita, onde um ataque em grande escala pode abalar o mercado mundial de energia. Os Estados Unidos acusaram o Irã, mas não retaliaram. Isso caberia à Arábia Saudita, que disputa a liderança regional no Oriente Médio com o Irã, num duelo entre sunitas e xiitas. A linha vermelha para Trump é atentar contra a vida de cidadãos americanos ou interesses de empresas americanas. Nos últimos 2 meses, houve 11 ataques contra bases militares iraquianas, onde havia forças dos Estados Unidos no Iraque. No dia 27, um funcionário americano contratado pelo Pentágono morreu e 4 soldados americanos saíram feridos. Trump ordenou, então, um bombardeio aéreo contra 5 bases das milícias Kataib Hezbollah, as Brigadas do Partido de Deus. 3 bases no Iraque e 2 na Síria. 25 milicianos morreram e 55 saíram feridos. Com a escalada, a milícia cercou e tentou invadir a embaixada americana em Bagdá. Começaram protestos para pedir a retirada total das forças dos Estados Unidos do Iraque, que Soleimani estaria articulando. A bancada do partido ligada a Kataib Hezbollah tem 48 deputados. Agora é provável que a Assembleia Nacional do Iraque aprove a retirada. O ataque à embaixada foi decisivo para a decisão do presidente americano de ir diretamente contra o general iraniano. Não há dúvida de que Soleimani era culpado por vários crimes, mas o objetivo estratégico do governo Trump qual é? Simplesmente caçar um comandante inimigo ou um plano maior? Trump costuma agir mais por impulso do que por uma estratégia calculada. Acaba de colocar os Estados Unidos à beira de uma guerra com o Irã, capaz de atingir sua campanha pela reeleição, com imagem de soldados mortos em caixões enrolados na bandeira. É improvável uma guerra aberta. A República Islâmica deve responder com uma guerra simétrica, indireta, através das milícias xiitas, tendo os americanos como alvos em todo o Oriente Médio. Se a proposta era proteger cidadãos e interesses americanos, em curto prazo, eles correm mais perigo. Se não fosse assim, os Estados Unidos não estariam enviando mais 3.000 soldados ao Oriente Médio. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.